Boas pessoal, como é que é? Hoje temos aqui novamente um tópico um bocadinho mais sério. Olha para ele, agora fala de coisas sérias em vez de ser um palhaço de internet. Então, é verdade. Porquê? Porque há aqui um assunto que tem vindo a ser debatido em privado comigo, com alguns amigos, com alguns familiares e com alguns colegas de profissão. E basicamente é o nível a que alguns tatuadores chegam e o que é que isso lhes traz, ok? Eu vou falar do meu caso em concreto, mas vou falar também de uma coisa que é muito importante para mim, que é aquilo que os tatuadores, por norma, chamam chegar lá. Isto é uma expressão que se ouve muito, tipo... há muitos tatuadores aqui em Portugal que eu pessoalmente considero grandes bonecos, vou já ser aqui honesto, ok? Que se acham melhores do que os outros, porque são premiados, porque já fizeram mais guests, porque não sei o quê, e então olham assim um bocado para a malta nova que entra na tatuagem e tipo... se tu quiseres chegar lá como eu cheguei, ou se tu quiseres chegar onde eu cheguei... pessoal, imagina, eu sei que vocês estão fartos de me ouvir a falar do Paulo Tattoo Artist, ele é de facto meu amigo, ok? Mas a verdade é que, para mim, infelizmente, porque eu também gostava de ter este privilégio, o Paulo foi a única pessoa que, na minha visão, chegou lá. Agora, o que é para mim chegar lá? Chegar lá é tu teres um grande portfólio, é tu teres prémios, mas tu também teres uma base super estável em Portugal, com clientes apenas portugueses e com dinheiro apenas de Portugal, ok? Ou seja, é tu não precisares de ter recursos fora do país, não precisares de sair do teu país para fazeres uma boa quantidade de dinheiro. E também não precisares de criar super eventos que te vão salvar o teu mês financeiramente. Isso para mim é que é chegar lá, ok? Portanto, para mim, todos os outros tatuadores que dizem eu cheguei lá, eu não sei o quê, tipo, não mano, tu atingiste uma das partes que consiste o chegar lá, porque tu podes ter prémios, tu podes ter um grande portfólio e ser um grande artista tecnicamente, mas se continuas a precisar de fazer guests para teres a tua vida financeira estável, se continuas a fazer flash days todos os meses para teres a tua vida financeira estável, isso para mim não é chegar lá, ok? Pronto, e é assim, eu tenho, como é óbvio, alguns exemplos na minha cabeça de malta que acha que chegou lá, mas depois, na verdade, nas redes sociais descose-se e vê-se que afinal não chegou a lado nenhum, porque precisa de fazer guests todos os meses, precisa de fazer flash days todos os meses, precisa de... estão a entender? Mas é assim, eu não preciso de falar de ninguém, porque eu também estou nessa situação. Eu também preciso de fazer guests, eu também preciso de fazer esses flash days, eu também preciso de inventar ideias novas para manter aqui o meu negócio a funcionar. Apesar de ser um artista premiado, apesar de ser um artista com um bom portfólio, eu também ainda não cheguei lá. A diferença entre mim e essas pessoas é que eu admito que ainda não cheguei lá, ok? E essas pessoas, antes pelo contrário, gostam de se virar, inclusivamente, para artistas novos e dizer tu, assim, da maneira que estás a fazer as coisas, nunca vais chegar lá. Como se eles alguma vez tivessem chegado a algum lado. Taditos. Pronto. Agora que este recado está dado, portanto, o chegar lá para mim significa isto, e a única pessoa que eu conheço, pode haver outra pessoa que eu não conheço, atenção, mas a única pessoa que eu conheço em Portugal que para mim chegou lá foi o Paulo Tattoo Artist. Eu invejo muito a maneira como ele leva a carreira dele neste momento. Eu espero chegar lá um dia destes, com o meu trabalho, com a minha dedicação, e acredito que isso vai acontecer.
Mas até isso acontecer, eu não vou dizer nem para mim, nem para ninguém que cheguei lá, porque para mim um prémio apenas significa que naquela altura, naquele dia, naquele concurso, eu fui o melhor. Não quer dizer que eu sou o melhor, ok? E há muita gente que ganha um prémio e o ego incha ali um bocado e tal, e pronto, enfim, tudo bem. Desde que não tentem ser meus amigos, para mim está tudo bem. Agora, este vídeo serve essencialmente para combater aqui um problema que é, apesar de eu achar que ainda não cheguei a lado nenhum, o que tenho falado com alguns amigos, familiares e colegas de trabalho é que eu tornei-me um tatuador, como é que eu ia dizer isto em português? Unreachable, tipo, um tatuador ao qual as pessoas não conseguem chegar, ok? E isto não sou eu que digo, foi-me dito e eu tenho estado aqui a assimilar esta informação e como é que eu posso desmistificar este tópico, porque eu não sou uma pessoa à qual as pessoas não conseguem chegar. Eu sou uma pessoa que eu respondo a todas as minhas DMs, eu não tenho um preço acima da média, só que o que me foi dito nestas conversas que eu tenho tido com amigos e familiares, etc., é que devido ao facto de eu ter um bom portfólio, devido ao facto de eu ter ganho o prémio na Convenção do Porto, as pessoas acham que eu me tornei um tatuador demasiado caro, inclusivamente foi-me dito pessoalmente na Convenção do Porto, eu nunca te mandei mensagem porque sempre achei que tu eras um tatuador demasiado caro para mim. Pá, ok, é assim, tu podes achar isso é bom sinal para mim porque significa que alguma coisa eu estou a fazer bem nas redes sociais, não é? Estou a mostrar que o meu trabalho tem valor, mas a verdade é, se tu nunca me mandares mensagem, tu nunca vais saber se o meu trabalho é demasiado caro para ti ou não, não é? Ou seja, e lá está, eu nos meus vídeos, eu sou honesto, eu não sou daqueles tatuadores que vêm para aqui fingir que está tudo muito bem. Não. Aliás, acho que estamos a passar uma fase na tatuagem em que está tudo muito mal a nível de agenda e vocês veem os stories dos tatuadores que vocês seguem, é sempre desenhos disponíveis, agenda disponível, vagas no dia tal, ou seja, a malta está com muito pouco trabalho, portanto, eu não vou aqui mentir, o meu trabalho reduziu bastante, mas eu acho que talvez o meu trabalho também tenha reduzido bastante devido a estes mitos que as pessoas ganharam, tipo, o Igor é um tatuador caro. Ok, mas como é que tu sabes que o Igor é um tatuador caro? Perguntaste? Não perguntaste? Não perguntei porque já sei que é caro, então não pergunto. Não, então tu não sabes, não é? Tipo, mais vale mandares-me mensagem, nós conversamos, se calhar, se a tua ideia for uma ideia muito boa para o meu portfólio, eu até posso adaptar o orçamento se eu quiser. Portanto, também existe essa possibilidade, porque eu, para além de ser uma pessoa que vive de tatuagem, eu também tenho muita, como é que se diz, concretização pessoal com os projetos que eu faço. Então imagina, se o meu projeto for X, se o meu orçamento for X, se calhar se o projeto for mesmo aquilo que eu quero fazer, se calhar eu não me vou importar de cobrar Y. E atenção, isto não quer dizer que todos os projetos que eu vou fazer vão ter um preço especial, ok? Eu estou a dizer é que, se tu nem sequer sabes o preço normal, porque assumiste que era caro, então nunca vai haver oportunidade de nós termos sequer uma conversa sobre o assunto. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Pronto, depois, há muita gente que acha que não consegue chegar a mim porque eu faço muito conteúdo e isso vai fazer com que eu receba muitas mensagens. Malta, vamos ter aqui uma coisa em consideração, que é, o tatuador não vive sem os clientes, ok? Até aqueles tatuadores muito famosos, com grandes canais de YouTube, com grandes redes sociais, eles não fazem nada sem clientes, ok? Tipo, vocês, tu que estás aqui a ver este vídeo, tu és a tela da nossa arte. Nós, sem clientes, não fazemos nada. Portanto, mesmo que nós façamos
muitos vídeos, mesmo que nós tenhamos um preço XPTO, pessoal, vocês têm sempre que entrar em contacto connosco, ok? Porque, imagina, isso não quer dizer absolutamente nada, porque sem vocês nós não existimos, é tão simples quanto isto. Desculpem lá, pessoal, a pausa, mas tive que vir aqui buscar as minhas notas porque havia aqui assuntos que eu já me estava a esquecer. Portanto, outro tópico muito importante, já passámos a cena do preço. Portanto, o preço é assim, mandem mensagem, pessoal, não tenham medo. É a mesma coisa que estar numa loja de roupa. Se vocês não forem olhar para a etiqueta, vocês não sabem se podem comprar aquela peça de roupa. Portanto, mandem mensagem, quanto muito, pá, venham aqui à loja, a gente conversa, bebemos um café, bebemos uma água e falamos. E depois vemos se realmente dá para o vosso bolso ou se não dá, ok? Próximo tópico é precisamente sobre o facto de acharem que eu só faço cores. O meu foco no meu trabalho é efetivamente o full color. Eu adoro trabalhar com cores, é a minha preferência, mas não é apenas aquilo que eu faço. Eu também faço trabalhos a preto e branco. Mas eu sinto que é um bocadinho a mesma coisa que o preço, que é, a malta vai ao meu perfil, vê apenas cores, porque, claro, é isso que eu quero publicitar, é isso que eu quero fazer cada vez mais. Portanto, é normal que a malta ache, ele só faz cores. Mas a verdade é que se tu mandares mensagem, muito provavelmente eu vou aceitar o teu projeto a preto e branco, como já aceitei alguns, como de vez em quando eu partilho nas minhas redes sociais os meus projetos a preto e branco para vocês verem que eu também trabalho a preto e branco, perdão. Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Se tu nunca mandares mensagem, eu nunca vou saber que tu queres fazer uma tatuagem comigo a preto e branco e tu nunca vais saber que, na verdade, o mais provável é que eu a aceite. Portanto, sim, eu trabalho maioritariamente com cores, mas sim, eu aceito também muitos trabalhos a preto e branco. Portanto, se tu estás a pensar fazer um trabalho a preto e branco e gostavas de o fazer comigo, pá, manda-me uma mensagem e vamos avançar com isso, meu. Não te deixes acanhar. Próximo tópico é o facto de a maioria dos meus trabalhos serem grandes. Ou seja, aquilo que eu quero para o meu portfólio são trabalhos coloridos e grandes, ok? Pronto, mas isto é a mesma coisa que, como é que eu hei de dizer? Vocês vão, por exemplo, aos pastéis de Belém. O foco deles são os pastéis de Belém. Mas se vocês pedirem um croquete, eles têm croquetes, ok? Se vocês pedirem um pastel de Belém miniatura, eles têm, ok? Isto quer dizer que eu, como tatuador, funciono exatamente da mesma maneira. Claro que a minha montra vai mostrar aquilo que eu quero vender mais, que são as tatuagens grandes a cores. Eu não escondo isso a ninguém. Isso é a minha prioridade. Mas se tu tiveres um trabalho, seja a preto e branco, ou seja um trabalho a cores, mas mais pequeno, eu também o vou fazer, ok? A malta fica muito presa com, não, o Igor é caro, faz trabalhos apenas a cores e só faz trabalhos grandes. Ok, mas se tu me mandares mensagem a pedir um trabalho que seja a preto e branco e que seja pequeno, se calhar já não vai ser caro. Entendes o que é que eu quero dizer? Portanto, basicamente tudo isto se resolve com comunicação e parte de vocês mandarem essa mensagem a dizer, olha, pá, eu sei que não é aquilo que está no teu portfólio, mas eu gostava de fazer este trabalho contigo. E já aconteceu muitas vezes. Muitos de vocês querem fazer trabalhos que não são do meu estilo, mas porque já tatuaram comigo ou porque confiam em mim por alguma outra razão, e eu agradeço imenso por isso, querem fazer o trabalho comigo. Então vamos embora. Eu vou-vos dar um exemplo muito grande. A minha irmã só faz tatuagens de black work e coisas deste tamanho, ok? E a minha irmã tatua-se 95% das vezes comigo, que faço trabalhos maioritariamente grandes e full color. E a minha irmã não tatua nada que tenha a ver com anime, nem nada. Aliás, eu vou pôr aí um dia o braço dela para vocês verem. Mas isto é um bom exemplo que mostra que eu também faço muitas outras coisas, mas nós temos que comunicar mais, pessoal, porque eu também consigo fazer peças mais baratas, não te estou a influenciar a procurar apenas um tatuador barato, porque isso não quer dizer nada, ok? Procura qualidade, mas não assumas que o preço é caro sem saber se de facto é caro ou não. E eu também faço trabalhos a preto e branco e pequenos. Pronto.
É isto, ok? Pronto. Era isto que eu tinha para vos dizer. Tenho aqui uma mancha. Espero que tenhas reparado antes de eu te dizer, porque senão agora não consegues deixar de olhar. E beijinhos à prima, pessoal!